Olá galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Pamela, sou a mãe do Richard aqui do canal Meu Anjo Azul. Se você chegou aqui por acaso e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Bom, gente, hoje eu tô um pouco mais séria porque o assunto do vídeo é muito sério, muito delicado. Eu espero que esse vídeo não fique pesado, mas acabar que vai ficar um pouco pesado, porque é de um assunto muito delicado que eu vou falar aqui com vocês agora. Vocês me conhecem aqui no canal por estar falando de autismo de uma maneira mais leve, falando sobre os assuntos de uma maneira mais leve. Mas tem certos assuntos, gente, que às vezes é preciso falar. Tem certas coisas que tem que falar para ser comentado, para ser dialogado sobre o assunto, para ser discutido, para conscientizar as pessoas cada vez mais. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu fiquei sabendo de um caso que me deixou muito triste, muito mal. Eu até chorei por causa disso, porque é um assunto que toca com a gente muito. Mas por que você falou do autismo e o medo do perigo? É exatamente por isso. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas uma menina, o nome dela é a Raíssa Eloá, foi encontrada morta dia 1º de outubro e descobriram que foi um menino de 12 anos. Ela estava brincando num pula-pula em um evento que estava acontecendo. Sua mãe saiu alguns minutos para comprar pipoca. Quando voltou, não encontrou mais a menina. E esse menino de 12 anos que a menina conhecia pegou essa menina e foi brincar com ela numa mata e acabou que aconteceu o assassinato. Ele confessou o assassinato e tudo mais. Como eu disse, o vídeo ia ficar um pouco pesado. Eu tenho certeza que isso comoveu toda a comunidade do autismo. Você abre o Facebook, é só disso que fala, porque a comunidade está toda em luto, gente, porque isso dói demais. Porque hoje em dia a gente não pode confiar mais nas pessoas, hoje em dia a gente não pode confiar mais nem em criança. E nossos filhos que têm essa pureza além da conta, eles são puros, eles confiam nas pessoas, confiam em crianças principalmente. E você saber que o seu filho não está seguro em lugar nenhum hoje em dia, que se você não tiver 24 horas de olho, ele não está totalmente seguro, é frustrante. E dói muito. Então eu vim falar aqui um pouco pra vocês sobre isso e sobre como que o Richard é em questão ao perigo do dia a dia mesmo e ao falar com as pessoas. Então eu vou deixar a matéria aqui pra vocês, quem não viu esse caso e quiser ler, quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui embaixo, pra quem quiser ler, eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo que eu abri aqui, tá bom? No Facebook, quem tem Facebook tem, e tá falando sobre isso o tempo inteiro. Mas eu vou falar um pouquinho pra vocês aqui agora sobre o Richard, porque vocês sempre estão me perguntando, Pamela, mas o Richard tem medo do perigo? Como que é? Porque, gente, como vocês sabem, crianças com transtorno do espectro autista não tem muita noção do perigo e não tem muito medo do perigo. Então isso é uma coisa que a gente tem que ensinar pra eles. Coisa que as outras crianças aprendem quando vai crescendo, já vai aprendendo desde pequenininha. A gente acaba comparando, infelizmente. Eu vejo as minhas sobrinhas, que são bem menores que o Richard, desde que tinha 5 anos, tinha medo de da rua sozinha. A mãe já deixava ir sozinha assim na rua. Eu nunca deixei o Richard andar sozinho na rua. Eu sempre tô próximo, segurando a mão dele, ou ele segurando o meu ombro, ou deixo ele andar uns passinhos só na minha frente, mas já tô de olho. O Richard, uma vez, eu sempre que eu falo sobre isso eu me emociono, mas uma vez minha mãe disse que aconteceu, acho que ele tinha uns 6 anos, ela saiu com ele, né, ela que olhava ele pra mim trabalhar, e ela saiu com ele e de repente, ela disse que tava segurando a mão dele, ela disse que por um segundo que escapou a mão dele, que ela olhou pro lado assim, quando ela viu, ele correu e foi direto na atravessar a rua. E tava vindo um ônibus em direção a ele. O ônibus freou com tudo e parou em cima dele. Faltou isso aqui pra encostar no Richard. Minha mãe começou a chorar, minha irmã também. Minha irmã tava grávida até na época. E ela começou a chorar. E o moço do ônibus começou a chorar. E falou, moça, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu tenho um filho da idade dele. Meu coração quase pulou pela boca. Ela ficou desesperada, o homem ficou desesperado. Minha irmã também, a amiga dela que tava com elas.
Então, gente, desde que ele era bem pequenininho, com 3 anos, eu já percebia isso. Aí foi com 4, 5, 6, 7, 8. Eu sempre percebi que o Richard não tinha medo do perigo. Se eu deixasse ele na rua, ele atravessava sem olhar. Se eu não falasse pra ele, não desce essa escada, ele poderia descer e cair. Ele saía correndo assim, parecia que não percebia que tinha um precipício ali, sabe? Então eles não têm muito essa noção. O Richard hoje em dia, ele ainda não tem tanto noção, mas como eu ensino ele, então hoje em dia ele olha para um lado, pro outro, só que mesmo assim ele não sabe calcular o tempo que o carro tá vindo. Então o carro não tá perto, para ele pode ir? E eu sempre tô explicando, sempre tô falando, não pode, não pode. Por ele sai na rua sozinho, vai na padaria, mas eu não deixo. Exatamente por causa dessas coisas, como aconteceu com a Raíssa, Eloá. A gente não sabe quem tá na rua. A gente não sabe as pessoas que tá próximo da gente. E por que a gente tem que falar sobre isso, gente? Sobre esse caso da Eloá triste, que dói na alma. Porque a gente tem que conscientizar os pais cada vez mais, conscientizar nossos filhos, falar pra eles, não confia. De uma maneira mais leve, claro. Se eu estiver andando com você, não solta minha mão, fica sempre de olho na mamãe. Tentar não deixar a criança sozinha. Eu não confio, de sair e deixar o Richard sozinho. Se aconteceu alguma vez, eu pedi pra alguém ficar de olho pra mim, alguém que eu conheça, de confiança. Uma vez o Richard fez uma brincadeira comigo, gente, eu contei pra vocês, eu acho, aqui ou no Instagram, não lembro. Uma vez eu levei ele na aula de reforço, aí eu tava conversando com a professora. Um minuto que eu virei assim pra falar com a professora, um segundo, né, nem um minuto é muito tempo. Um segundo que eu virei assim pra falar com a professora, quando eu olho pro lado, cadê o Richard? O Richard tinha sumido, gente. Foi o momento mais desesperador da minha vida. Eu já, 2 segundos que se passaram, passou na minha cabeça, meu filho foi sequestrado, será que encostou uma van aqui e pegou ele, será que alguém levou ele escondido, será que, sabe, tanta coisa passou na minha cabeça, e eu fiquei desesperada, cadê meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho, a professora ficou assim, ó, e aí passou uma moça e falou, olha, tem um menino escondido ali atrás daquela árvore, aí eu fui lá e ele tava lá escondido, falei, filho, pelo amor de Deus, porque eu tava quase chorando, eu falei, pelo amor de Deus, não faz mais esse tipo de brincadeira. E ele dando risada. Eu falei, não faz esse tipo de brincadeira. A mamãe não gosta e não é legal. Então, gente, por favor, espalhem esse vídeo pra família de vocês, pra todos. Não importa se tem criança com TEA ou não. Espalhem pra todos, porque a gente tem que ficar de olho nas nossas crianças. Não importa se é especial ou não, temos que ficar de olho em todos. Fala pro seu filho sobre o desconhecido, fala pro seu filho não falar com as pessoas da rua. Você fala, pô, mas o meu filho não tem um entendimento ainda, então não desgrude do seu filho em momento nenhum. O Richard já tem um pouquinho de entendimento, eu já tento explicar pra ele, só que eu acho que se uma pessoa vir na rua, eu distrair, por segundos e virar e uma pessoa vir na rua e chamar ele, vai falar, Richard, eu vou te dar um chocolate. Uma coisa que ele gosta muito. Eu creio que ele vai. As crianças elas confiam hoje em dia, por mais que a gente fala, não vai. Mas criança, ela não tem a maldade. Ela não sente, ela não percebe a maldade das pessoas. Vamos conscientizar as pessoas. E a comunidade autismo está de luto por Raíssa Eloá.